Atenção, emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede obrigatória de rádio. Forma-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa com sua família, você que trabalha no campo, no comércio, na indústria, que faz a comida chegar nas nossas mesas, que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas, você estudante, você que cuida da casa, você empreendedor, todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo, a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossa vida. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com o irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão. Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica que fui submetido recentemente. Graças a esta corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo. Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo, um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que os seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos. Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras, com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. É a defesa intransigente da democracia. Ainda temos enormes desafios pela frente, mas o Brasil tem hoje uma economia forte que continua a crescer. Um governo eficiente que investe onde é mais importante, na qualidade de vida da população brasileira. Fizemos muito e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando, semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio e que a colheita seja cada vez mais generosa. Feliz Natal e um 2025 cheio de prosperidade para a grande família brasileira. Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra rede obrigatória de rádio. O lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física do mês de dezembro de 2024 já está disponível para consulta na página da Receita na internet. O crédito bancário será realizado em 30 de dezembro, com valor aproximado de R$ 449 milhões. Do total, cerca de 65% serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, entre eles idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, é preciso acessar www.receita.fazenda.gov.br, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. A Receita tem ainda um aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita consultar diretamente informações sobre liberação das restituições e a situação cadastral do CPF. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar as informações que porventura estejam equivocadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Os pequenos negócios têm até 31 de dezembro para renegociar dívidas bancárias com descontos que podem chegar a 95%. A iniciativa faz parte do programa Desenrola Pequenos Negócios, criado pelo governo federal em maio, que já beneficiou cerca de 95 mil empreendedores e movimentou aproximadamente 6 bilhões de reais. O programa funciona por meio de financiamentos realizados diretamente pelo sistema financeiro, incentivados por benefícios tributários do governo. Os descontos variam de 20% a 95%, ajudando empresas inadimplentes a recuperar a saúde financeira, retomar acesso ao crédito e investir no crescimento das atividades. Além disso, MEIs e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil podem acessar o Procred 360, que oferece linhas de crédito com juros até 50% mais baixos do que os praticados no mercado. Com essas iniciativas, segundo o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o governo federal reforça o apoio aos pequenos empreendedores e oferece condições para reestruturar as finanças e impulsionar o desenvolvimento dos negócios. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade. Tirar 24 milhões de pessoas da situação de fome foi uma das principais conquistas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em 2024. O MDS celebra o dado divulgado em abril deste ano pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, Valéria Buriti, comenta o resultado. Isso se deve a um conjunto de ações articuladas do governo federal e que estão ali reunidas no Plano Brasil Sem Fome. O Plano Brasil Sem Fome tem ações de acesso à renda para aumentar a produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis e um conjunto de ações de mobilização de outros entes. O Plano Brasil Sem Fome foi criado ainda em 2023 pelo governo federal e reúne ações e programas para tirar o Brasil do mapa da fome. O plano mobiliza 24 ministérios que fazem parte da CAISAN, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Além do Plano Brasil Sem Fome, o trabalho de combate à insegurança alimentar severa no Brasil também envolve o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi fortalecido em 2024. O CISAM termina o ano com 1.403 municípios integrantes do sistema. Só em 2024 foram 781 novas adesões, um crescimento de mais de 120% nos últimos 12 meses. Nestes municípios reside metade da população brasileira. A secretária Valéria Buriti aponta outros progressos da pasta neste ano, como a retomada do monitoramento da fome no Brasil. A gente também avançou em 2024 no que a gente tem chamado de vigilância do sistema de segurança alimentar e nutricional, que é gerar, fazer a gestão e avaliação de informações para a gente conseguir identificar os públicos e as pessoas, os grupos mais afetados por fome, e conseguir dirigir políticas públicas para esses grupos. Então, tem 2 painéis que fazem parte dessa estratégia de vigilância, o painel Brasil Sem Fome e o painel da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional, que reúne um conjunto de informações relevantes para a gente avançar na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A meta do governo federal é, até 2026, retirar o Brasil do mapa da fome da ONU. Reportagem Érica Braz. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, 23 de dezembro, a Política Nacional de Cuidados, incluindo o ato de cuidar, ser cuidado e ao autocuidado na legislação brasileira. Agora, o cuidado passa a ser direito de todos os brasileiros e de corresponsabilidade do Estado, sociedade, família e iniciativa privada. O presidente Lula comentou a importância da política após sancioná-la. O que é importante é a gente dizer à opinião pública que o Estado vai cuidar dessas pessoas e vai tirar a invisibilidade tanto da pessoa que precisa de cuidado quanto das pessoas que cuidam. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome comemora a sanção de forma especial, pois coordenou, junto ao Ministério das Mulheres, a criação da política de cuidados desde o início da atual gestão em 2023. Dados do IBGE mostram que no Brasil, entre os jovens que não estudam e não trabalham,
64% são mulheres ocupadas exclusivamente com tarefas domésticas e cuidados familiares. A partir da política, um olhar especial vai ser dado pelo governo federal aos trabalhadores e trabalhadoras do cuidado, como explica o ministro Wellington Dias. O objetivo do governo com a política de cuidados é que o Brasil também possa garantir uma proteção previdenciária, uma proteção, no caso de um adoecimento. Quando você trabalha, tem carteira assinada, adoece, ali você tem uma licença que é remunerada. E a cuidadora, o que acontece com ela quando adoece? Não tem proteção. A secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, fala sobre a prioridade a quem mais precisa estabelecida na política. Se todos nós precisamos de cuidado, não são todas as pessoas que cuidam e principalmente que cuidam na mesma intensidade. Então as políticas públicas vêm exatamente no sentido de garantir o direito ao cuidado para as pessoas que necessitam. Que pessoas? Todos nós. Só que dentro dessas necessidades, a gente definiu que existem públicos prioritários, que são crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam dessas atividades de apoio, e as trabalhadoras e os trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. O governo federal entende o cuidado como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas, para a reprodução e sustentação da vida e para o bom funcionamento da sociedade. Reportagem Érica Braz. O calendário de 2025 do programa Bolsa Família está definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A primeira transferência do ano que vem está agendada para o dia 20 de janeiro e vai até o último dia útil do mês, dia 31. O calendário continua seguindo a escala conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. Quem tem NIS final 1 recebe o Bolsa Família no primeiro dia de pagamento. Beneficiários com NIS de final 2 recebem no segundo dia do calendário e assim sucessivamente até aqueles com NIS final 0. Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Reportagem Érica Braz. Hoje a nossa entrevista é com o nosso vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, vamos começar falando então das aprovações do Congresso nesse fim de ano, como a regulamentação da reforma tributária, ajuste fiscal e quais os frutos, dessas medidas para a economia do país já a partir de 2025. Olha, a reforma tributária é uma reforma histórica. Ela é aguardada há mais de 30 anos. O Brasil, historicamente, tem um verdadeiro manicômio tributário. Então, ela simplifica. Você vai trocar 5 impostos, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, por um IVA, um imposto de valor agregado dual. Então, ela simplifica, ela facilita, ela reduz custos. Depois ela acaba com a cumulatividade de crédito. Então ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Os estudos do IPEA mostram que a reforma tributária, por si só, em 15 anos, ela pode elevar o PIB em 12%, que significa emprego. E ela pode aumentar os investimentos em 14% e as exportações em 17%. Então ela traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que faz diferença. Super, super importante. A outra, o ajuste fiscal, ele é necessário. O que o governo do presidente Lula, o ministro Haddad desejam é zerar o chamado déficit primário. Eu não ter déficit, eu ter um equilíbrio entre a arrecadação e a despesa. Então eu controlo a subida da despesa em 2025, 2026, no futuro, eu regulo para não fazer déficit. Aí eu não fazendo déficit, eu tenho um cenário econômico melhor.
Quer dizer, devo ter uma queda do câmbio, do dólar, o que significa queda de inflação. Eu atraio mais investimento e o objetivo é reduzir os juros. E eu reduzindo os juros, a economia cresce mais. Então eu sempre digo que ajuste fiscal, ele não é economicista, ele é social, porque o que você busca é aumentar o emprego e baixar a inflação. E, ministro, vamos falar de juros, que o senhor falou aí sobre reduzir juros. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é presidido pelo senhor, aprovou por unanimidade uma moção de repúdio ao aumento da taxa de juros. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte o que significa esses juros altos para a vida dele, para a economia e como é importante a aprovação dessa pauta que o senhor acabou de falar no Congresso para a redução dos juros. Olha, sempre nós temos um tripé, que é fiscal, monetário e cambial. Então, fiscal são os impostos, é quanto eu arrecado e gasto. O cambial é o dólar, é a variação da nossa moeda frente ao dólar. E o monetário é os juros. Então, um juros mais alto, o que acontece? O tomador do dinheiro, ele vai pensar 2 vezes para tomar um empréstimo. Será que eu vou conseguir pagar? Então você diminui a oferta de crédito e torna o crédito mais caro. Então você diminui a atividade econômica, esse é o resultado. Então sempre que a gente deve é procurar ter os juros o mais baixo possível. Não há razão para o Brasil, que está crescendo, gerando emprego, está com o menor desemprego da série histórica, melhorou a massa salarial, reduziu o custo do país, ter o segundo ou terceiro mais alta taxa de juros do mundo. Não há razão para isso. Aliás, faço até aqui um comentário. O Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tem 2 missões. Uma é emprego, a outra é controlar a inflação. Ele não leva em consideração no controle da inflação energia e alimentação. Porque alimentação eu dependo do clima. Se o clima for bom, eu vou ter uma grande safra e o preço cai. Se o clima for ruim, eu vou ter uma safra menor e o preço sobe. Não adianta eu aumentar juros, não vai chover ou parar de chover porque aumentou a taxa de juros, só vai prejudicar a economia. A mesma coisa petróleo. Não adianta aumentar os juros que o preço do barril do petróleo não vai abaixar. Isso é geopolítica, guerra. Então nós devemos aprimorar esses critérios e evitar aumento de taxa de juros, porque sempre que você aumenta a taxa de juros, você dificulta o crescimento da economia. Então, presidente, é possível, então, né, o crescimento econômico, uma economia para o país, tudo isso e com juros também mais baixos. Claro, evidente. Por isso a necessidade do ajuste fiscal. Eu tendo uma boa política fiscal, eu vou ter uma política monetária com juros mais baixos. E, ministro, a gente está falando da indústria agora. A indústria brasileira apresenta um crescimento ao longo do ano que vem sendo representativo, com a criação, por exemplo, de 430 mil postos de trabalho formais no setor até outubro. Esses são resultados da nova indústria Brasil já, e o que a gente espera para o ano que vem? Olha, o presidente Lula lançou a NIB, a nova indústria Brasil, e não há, eu diria, crescimento econômico sustentável e com renda mais alta se não tiver uma indústria forte. E este ano a indústria fez a diferença. Nós devemos ter um bom crescimento do PIB, 3,5%, e o crescimento da indústria vai ser superior, 3,7%, é um crescimento ainda maior que o crescimento do PIB. Ele ajudou o PIB a subir. E a gente verifica qual tipo de indústria que cresceu, de manufatura. Muito bens e capital, o que significa investimento. Então, estou investindo em máquinas, equipamentos, estou modernizando a fábrica, ampliando, abrindo novas fábricas, e bens de consumo durável, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, chamada linha branca. Eu recebi o pessoal do setor da linha branca anunciando investimento de mais de 5 bilhões. Por quê? Porque aumentou a venda de geladeira, fogão e máquina de lavar em 25% esse ano. Mais emprego,
melhora a renda, mais salário, a pessoa troca a geladeira, troca o fogão. A linha marrom, televisão, aumentou 25% também. E de outro lado, automóveis. Aumentou 15% a venda de veículos. E essa é uma indústria de cadeia longa, a indústria automotiva. Então, quando cresce a indústria automotiva, cresce a venda de aço, pneu, vidro. Você tem uma cadeia longa em termos de emprego. O setor de serviços também apresentou um bom resultado, não foi, ministro? O setor de serviços é setor terciário da economia, o primário é a agricultura e pecuária, o secundário é a indústria, o terciário é serviço. É sempre o campeão de emprego. E é aquele que melhor responde quando melhora emprego e massa salarial. A pessoa usa mais serviços. Então é um setor, e é bom isso. Tem 2 campeões de emprego, serviços e construção civil. Construção civil também é importantíssimo em termos de geração de emprego. E o Brasil está trabalhando para isso, né? Para aumentar esses setores. Né? Exatamente, de 2 formas. Uma, através do novo PAC, 1,7 trilhão, ferrovia, hidrovia, rodovias, aeroportos, portos, e a outra estimulando o investimento privado, concessões, PPPs, parceria com a iniciativa privada. Queria perguntar para o senhor também agora das nossas relações com os outros países, né? E o Mercosul finalmente assinou um acordo histórico com a União Europeia. Eu queria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes o que é que isso representa para o país e o que pode trazer de bom daqui para frente. Olha, 2 boas notícias. Uma que o Mercosul está crescendo. Então, além de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, está entrando a Bolívia. Então nós teremos 5 países no Mercosul. A outra é mais acordo comercial. Então a União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Então é um acordo, é um ganha-ganha. Quer dizer, eu vou exportar mais para a União Europeia, ela também, no que for mais competitiva, vai exportar para nós. Investimentos recíprocos, empresas brasileiras investindo lá, empresas europeias investindo aqui. E é bom para o mundo, para a geopolítica mundial, porque fortalece o multilateralismo. Então, depois de 25 anos, é também histórico, depois de 25 anos, o acordo Mercosul-União Europeia. É um dos maiores do mundo, são mais de 700 milhões de pessoas e mais de 22 trilhões de dólares de PIB. Então é um acordo extremamente importante que significa emprego, renda, mais vendas. É fácil quem está nos acompanhando entender. O Brasil tem menos de 2% do PIB do mundo. Então 98% está fora do Brasil. Então eu preciso conquistar esse mercado. E quando eu faço um acordo desse, eu derrubo barreiras. Eu reduzo o imposto de importação e consigo colocar os meus produtos lá fora, gerando emprego aqui dentro. Exportação é emprego aqui. É fundamental. Veja a Alemanha, o quanto cresceu com exportação, Estados Unidos, a China. Então o Brasil tem tudo para fortalecer a exportação. E isso não são só para as grandes empresas, os pequenos empresários também são atendidos e beneficiados. Então, muito importante o que você colocou. O presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional 2 projetos de lei, já estão lá, espero que em fevereiro a gente consiga aprovar, fazendo Acredita Exportação. Então a pequena empresa vai ter uma devolução de 3% do valor exportado imediatamente. É um reintegra, você está devolvendo. Porque eu, quando exporto, não pago imposto. Mas eu já paguei quando eu comprei os insumos para fazer aquele produto. Então nós vamos devolver mais rapidamente para a pequena empresa, para estimular a pequena empresa a exportar mais. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas que exportam muito. Capacitação é necessário, ministro? Extremamente importante. Então a Apex tem feito o chamado PAYEX. Então ela vai para regiões e treina o pessoal. Ela estimula, cria uma cultura exportadora. Aliás, para as mulheres, elas exportam. Também tem um trabalho aí de gênero. E a empresa que exporta, ela tem
um upgrade. Ela paga salários melhores, ela tem uma tecnologia melhor, ela tem uma inovação. Então, exportação, antigamente se dizia, exportar é o que importa. Depois, exportar é a salvação. Aí tem um amigo que brinca e fala, exportar ou morrer. Pergunta, não precisa exagerar, né? Bem, ministro, a gente está chegando ao fim. Eu queria que o senhor desse uma mensagem e falasse para os nossos ouvintes. O que esperar de 2025 do Brasil em relação ao crescimento da nossa economia, a geração de empregos? O que a gente pode esperar para esse ano? Olha, nós vamos iniciar 2025, como você bem colocou, com duas boas notícias. Reforma tributária aprovada. Você vai dizer, mas ela só vai estar completa em 2032. É verdade. Só que gradualmente ela vai sendo implantada. Então ela já começa e já precifica os benefícios. Ela já ajuda a economia, traz confiança. E a outra, o cumprimento do arcabouço fiscal. Essa é uma questão central, importantíssima, porque com o déficit nominal, o déficit primário zero, eu tendo a ter um juros mais barato o ano que vem e uma inflação menor. E a outra boa notícia é que o clima promete estar bom. Então, com um clima melhor, uma grande safra agrícola. E uma grande safra, o preço da comida cai. Bom, nós conversamos com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ministro, foi um prazer ter aqui a sua presença na Voz do Brasil hoje. Muito obrigado. A lei sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira estabelece um marco legal para a economia solidária, modelo de trabalho em que as atividades são geridas coletivamente e os resultados são partilhados. O objetivo é promover o desenvolvimento desses empreendimentos e cooperativas com foco especial na agricultura familiar. A lei também cria um novo sistema que vai promover e monitorar a política, como citou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Além da Política Nacional de Economia Solidária, está também o Sistema Nacional de Economia Solidária. A conferência, o sistema, podendo tomar crédito e todos os benefícios de uma política que agora passa a ser uma política de Estado. Segundo o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, o Brasil tem registrado mais de 20 mil empreendimentos que atuam dentro dos princípios da economia popular e solidária. Batizada de Paul Singer, a lei homenageia o economista e professor falecido em 2018, que foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária do país. Reportagem Gabriela Noronha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu nota em que lamentou o acidente de trânsito que tirou a vida de várias pessoas em Teófilo Otoni, Minas Gerais, neste sábado. Lula enviou orações aos familiares das vítimas e desejou pronta recuperação aos sobreviventes. Ainda de acordo com a nota, a Polícia Rodoviária Federal está atuando no local e o governo federal colocou-se à disposição da Prefeitura de Teófilo Otoni e do governo estadual para prestar todo o suporte necessário diante da tragédia. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a queda neste domingo, dia 22, de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. O acidente provocou mortes e deixou várias pessoas feridas. O presidente prestou solidariedade aos familiares e expressou desejo de rápida recuperação dos sobreviventes. Lula afirmou ainda que a aeronáutica já iniciou as investigações para identificar as causas do acidente e que o governo federal ofereceu suporte às autoridades locais e ao governo estadual para esclarecer os fatos na maior brevidade possível. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde anunciou dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME, que apontaram crescimento no número de coleta de células de medula óssea nos últimos anos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Até novembro de 2024, 431 células-tronco foram disponibilizadas para transplante, 49 a mais do que em todo o ano de 2022, um aumento de 12,8%. O número de novos doadores também evoluiu, passando de 119 mil em 2022 para 129 mil até novembro de 2024.
De acordo com o Ministério, esse avanço é atribuído a um esforço conjunto da pasta, de hemocentros e de hemonúcleos estaduais, que promovem campanhas de conscientização e cadastro de doadores e receptores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, ofereceu em 2024 21 cursos gratuitos à distância que alcançaram 249 mil inscritos, um aumento superior a 10% em relação a 2023. E certificaram 108 mil participantes, entre servidores públicos e cidadãos da sociedade civil. Os cursos abordaram temas como cidadania, direitos da criança e do adolescente, acessibilidade e inclusão, igualdade racial, enfrentamento à violência contra a mulher e saúde mental. Entre os mais procurados estão Introdução a Libras, com 97 mil participantes, e Direitos Humanos e Saúde Mental, curso permanente Damião Ximenes Lopes, com 20 mil inscritos. Em 2024, a assessoria lançou 5 cursos, incluindo capacitações sobre políticas públicas para a população em situação de rua e protagonismo feminino em espaços de poder. Para 2025, está previsto o lançamento de 18 novos cursos sobre temas como racismo religioso, trabalho escravo doméstico e direitos humanos no contexto ambiental. Além dos cursos, o órgão revisou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, incorporando um eixo sobre meio ambiente e fortaleceu a proteção a professores com ações específicas no Disque 100. A assessoria também promoveu debates sobre cidadania digital e combate à desinformação, ampliando parcerias com universidades e entidades locais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Imagine ser empreendedor ou ter o sonho de abrir o próprio negócio, podendo contar com uma linha de microcrédito específica com juros abaixo do mercado e um fundo garantidor. Isso tudo além de capacitação, assessoria e acompanhamento de projeto para que o negócio seja sucesso. Foi isso que aconteceu em 2024 com o público inscrito no Cadastro Único. Essas pessoas estão no CadÚnico porque vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. Mas o programa Acredita no Primeiro Passo, pensado e gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, deu uma chance para que estas pessoas que têm perfil empreendedor possam se desenvolver, contribuir com a economia local, gerar emprego e renda. O programa já soma 516 milhões de reais em microcréditos firmados este ano com 56.642 microempreendedores. O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, explica como o Acredita funciona. Aqueles que têm o perfil para empreender, então nós estamos também capacitando essas pessoas para poder serem acompanhadas por agentes de crédito, que nós estamos chamando de estruturador de negócio, que vão fazer o plano de negócio, encaminhar a rede bancária, e os bancos parceiros irão financiar esses empreendimentos com o fundo garantidor de crédito. Um dos grandes obstáculos é exatamente ter a garantia. E começamos com o Norte e Nordeste, porque são as regiões mais vulneráveis do país. O programa Acredita no Primeiro Passo vai além da linha de microcrédito. Outra frente de atuação é a possibilidade que o público do CadÚnico tem de se candidatar a uma vaga de emprego ofertada por empresas e entidades parceiras do governo federal. Só este ano foram firmadas 44 parcerias com entes públicos e privados. Por meio destes parceiros, o Acredita também oferece cursos gratuitos de qualificação profissional
educação financeira e empreendedorismo, como detalha o secretário. Para o emprego, a gente tem feito parcerias com as grandes empresas, abrindo 10% das suas vagas, e aí fizemos parceria com o Carrefour, fizemos parceria com a Coca-Cola, com grandes grupos das redes de supermercado, tipo Grupo Pereira, do Mato Grosso, Grupo Mateus, no Nordeste, a call center como a AIC, e ultimamente fizemos, agora segunda-feira, uma parceria com o McDonald's, né, que está disponibilizando 50 mil empregos no país, dando vários benefícios. O ministro do MDS, Wellington Dias, aponta alguns dos resultados deste esforço pela empregabilidade e empreendedorismo entre as pessoas que recebem benefícios sociais. Quando gera o emprego, olha só quem está indo atrás. O público do Cadastro Único do Bolsa Família. É um público que quer trabalho decente, né? Muitas vezes tem um preconceito, que esse povo não quer trabalhar, que estão ficando viciados. Coisa nenhuma. O ano passado, já em 2023, a gente fez modificação. A modificação é trabalhar, assinar carteira de trabalho, ter um contrato de trabalho e também ter um negócio não é mais motivo para perder o benefício. Isso tira o medo da formalidade. O resultado é que, quando tivemos todas as avaliações, 9 milhões de pessoas assinaram a carteira em 2023. Agora, em julho, já estamos ultrapassando de 5 milhões e meio, ou seja, 14 milhões e meio do público do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebrando o contrato de trabalho. Uma busca ativa realizada pelo MDS este ano resultou no cadastramento de 1.279 entidades públicas e privadas na plataforma da Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social. Para 2025, o MDS espera expandir as parcerias para empregabilidade e capacitação e para a oferta de microcrédito. Reportagem Érica Braz. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta segunda-feira, 23 de dezembro, nova parcela do programa PED Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de março e abril. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa fazendo compras e pagamentos. O programa PED Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do PED Meia, acesse www.caixa.gov.br. Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, sua companhia de toda semana, trazendo temas de seu interesse para a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Eu sou Jorge Macal e no programa de hoje vamos falar sobre uma inovação que está transformando a produção leiteira. É o sistema de produção de leite de baixo carbono. Com as mudanças climáticas se tornando uma preocupação global, torna-se essencial que busquemos práticas mais sustentáveis na agropecuária. A produção de leite de baixo carbono é uma dessas práticas que ajudam a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e contribuem para um futuro mais sustentável. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, contaremos com a participação do pesquisador Thierry Tomichi, que tem estudado a relação entre a pecuária e a produção de gases de efeito estufa. Também teremos a presença da analista Vanessa Romário de Paula,
que recentemente realizou um estudo sobre os impactos ambientais da produção de leite nas fazendas, utilizando a metodologia de avaliação do ciclo de vida. Fique conosco e acompanhe essa discussão essencial para o futuro do nosso planeta. E quem vai conduzir esses temas aqui no Prosa Rural é o jornalista Rubens Neiva, da Embrapa Gado de Leite. É com você, Rubens. Um dedo de prosa. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Nosso programa está de volta, debatendo as questões mais importantes a respeito da agropecuária brasileira. Aqui é o jornalista Rubens Neiva, falando direto dos estúdios da Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, não só para os produtores rurais, mas para todo o planeta. Você com certeza já ouviu falar que o clima na Terra está mudando. E os responsáveis por isso são as atividades humanas, como a indústria, o transporte e a agropecuária. Os pesquisadores e analistas da Embrapa têm estudado há décadas a relação da pecuária com a produção de gases de efeito estufa, que provocam o aquecimento global e as mudanças no clima do planeta. Nós recebemos aqui o pesquisador Thierry Tomichi, que estuda a questão, para conversar sobre esse assunto. Olá, doutor Thierry, bem-vindo ao nosso Prosa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que são gases de efeito estufa e como eles podem alterar a temperatura do planeta. Os gases de efeito estufa são gases que estão naturalmente presentes na atmosfera da Terra. Eles são capazes de reter o calor na superfície do planeta. Eles absorvem parte da radiação que é refletida da Terra vinda do Sol e reemitem parte desse calor de volta à superfície do globo, contribuindo para elevar a temperatura da superfície do planeta. Vale destacar que isso é um processo natural e necessário à vida da Terra, mas atividades humanas, incluindo aí a produção de alimentos e a atividade agropecuária, tem aumentado as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera e intensificado aí esse efeito estufa, né? O que resulta no fenômeno chamado aquecimento global. Esse fenômeno inclui a elevação de médias de temperatura da superfície do globo, né, e a ocorrência mais frequente de eventos climáticos extremos, como chuvas abundantes, ocorrendo em períodos mais curtos, e tempo ou períodos mais longos de seca. E qual a relação da pecuária de leite com a emissão desses gases? Bom, a pecuária de leite é uma das atividades humanas, né, desenvolvidas, atividades produtivas desenvolvidas pelo homem que emitem gases de efeito estufa. Né? Os principais gases de efeito estufa emitidos na produção de leite são o metano, né, que é originado basicamente da digestão dos alimentos pelos ruminantes e da fermentação dos dejetos do esterco produzidos por esses animais. Há também o óxido nitroso, também é originado do manejo do dejeto ou do esterco produzido pelos animais, incluindo aí essa produção do óxido nitroso ocorre na compostagem dos galpões do compost barn, que é uma metodologia, que é uma estratégia de produção que tem sido incrementada no país. E o óxido nitroso também ocorre na adubação, ele é emitido durante a adubação nitrogenada das áreas de produção vegetal, que inclui pastagens e lavouras para a produção de silagem, incluindo aí a deposição do esterco nessas áreas. E por último, o dióxido de carbono, que é originado basicamente das atividades que incluem a queima de combustível fóssil, geralmente é o diesel, né, e a geração de energia para as operações que suportam a produção de leite na propriedade. O que a Embrapa Gado de Leite tem feito para amenizar o problema? Bom, a Embrapa Gado de Leite tem um longo histórico de pesquisa abordando os gases de efeito estufas na produção de leite, né? Desde a geração dos dados básicos de emissões, aí avaliando as emissões no animal e nas áreas de produção vegetal, até passando pela construção de inventários de emissões, até avaliações e validações de estratégias para redução dessas emissões. Atualmente, a equipe da Embrapa Gado de Leite está aplicando a experiência dessas pesquisas e conhecimentos adquiridos nessa área específica em acordos de cooperação técnica assinados com grandes indústrias e laticínios do país. Tá? E aí, a primeira atividade desses contratos, desses acordos, né, primeiro é medir a pegada de carbono do leite da base de fornecedores desses laticínios. E segundo, é orientar os sistemas de produção de leite para reduções dessa pegada. Pois então, doutor, o produtor também pode e deve
ajudar a mitigar o problema lá dentro da propriedade? Como que o produtor pode ajudar nessa mitigação? Bom, a primeira orientação da equipe da Embrapa de Leite para os produtores que nós estamos acompanhando, é justamente analisar a pegada de carbono do leite produzido na fazenda, identificar as oportunidades prioritárias para a redução dessa pegada. Tá? As ações de alteração do sistema de produção são sempre direcionados aos itens que mais contribuem para a pegada. Metano entérico, alimentação dos animais, incluindo aí os alimentos produzidos na fazenda, os alimentos adquiridos pelo sistema, e o manejo de dejetos. Tá? Todas as orientações feitas para a alteração desses itens, né, eles são direcionados para aumento da eficiência do sistema de produção. E, em geral, numa situação normal, o aumento da eficiência técnica que resulta na redução da pegada de carbono do leite também contribui para o aumento da eficiência econômica da fazenda. Muito obrigado, Dr. Thierry, pelos seus esclarecimentos e desejamos sucesso nas suas pesquisas. Muito pertinentes as observações do pesquisador Thierry Ribeiro Tomisch, da Embrapa Gado de Leite. E nossa prosa continua trazendo mais informações valiosas sobre produção de leite na fazenda. Nosso amigo Rubens Neiva continua conosco para conduzir a segunda parte do programa, trazendo a segunda convidada. Pitacos da Hora. Nossa prosa só está começando. Nós vamos conversar agora com a analista da Embrapa Gado de Leite, Vanessa Romário de Paula. A Vanessa realizou recentemente um trabalho para avaliar os impactos ambientais do leite, da produção na fazenda. Esse trabalho está ancorado na metodologia denominada avaliação do ciclo de vida. Vanessa, explica para o nosso público o que é essa metodologia. Olá, Rubens. Thierry falou um pouco sobre emissões, né, de estratégias, mas para todo esse trabalho a gente precisa medir, né? Quando a gente fala de pegada de carbono, de redução, a gente tem que medir. E a ACV, né, popularmente conhecida, avaliação do ciclo de vida, ela é uma metodologia que é amplamente utilizada para estimar os impactos ambientais, né, de produto, processo ou serviço, e muito usada atualmente para o leite, para a cadeia do leite. O ACV, diferente do inventário de emissões, ele considera toda a cadeia de produção, né, determinada pela fronteira ou limite que a gente vai fazer o estudo, mas diferente do inventário que faz apenas da atividade em si. Então o ACV ele contabiliza, né, todas as entradas, tudo que é usado no sistema de produção. Então, exemplificando toda a parte de alimentos, né, de ração ou de produção de volumoso, o manejo dos animais, então contabiliza as emissões, aí sim, do sistema de produção, da emissão entérica, a emissão dos manejos de dejetos, a emissão da energia que é utilizada. Então, a gente contabiliza a partir do quantitativo que se usa, né, contabiliza isso também em emissões. E aí o que se produz, né? Produz leite, produz esterco, produz animal que é vendido. Então a gente faz uma contabilidade ambiental. E o ACV ele não é só usado para se calcular a pegada de carbono. Ele pode ser usado também para outras categorias de impacto ambiental. E quais as conclusões vocês chegaram com esse trabalho? O ACV nos permitiu, né, a avaliação do ciclo de vida, caracterizar essas propriedades de leite, né, pelo perfil ambiental, porque são informações que conseguem identificar os pontos críticos, né, as fontes de maior emissão, e aí a gente consegue entender melhor todos esses processos, identificar os pontos de oportunidade, de aumento de eficiência e de redução. Nos projetos atualmente conduzidos pela equipe da Embrapa Gado de Leite, a gente conseguiu entender também que cada propriedade, né, cada tipo de sistema e em cada local, cada região é demandada uma estratégia diferenciada. Não existe hoje um direcionamento, né, de estratégias de mitigação que sejam únicas, né, para um país, principalmente o Brasil, um país tão grande como o nosso. Todo esse conhecimento adquirido nos projetos, eles estão sendo sistematizados e logo teremos uma orientação técnica disponibilizada pelos documentos Embrapa.
Bom, eu vou retomar a prosa agora com o Dr. Thierry. Pelo que a Vanessa falou, não existe um sistema com maior pegada ou menor pegada. O que existe é eficiência, eu estou certo? Exatamente, Rubens. Independente do tipo de sistema ou tamanho do sistema, sendo um sistema a pasto, semi-confinado ou confinado, o que manda é a eficiência para redução da pegada. Tá? O menor uso de insumos que emitem gás de efeito estufa para dar suporte a determinado nível de produção. Nosso programa está chegando ao fim. Eu vou agradecer novamente ao Thierry e à Vanessa. E para entrar em contato com a Embrapa Gado de Leite, o telefone é 32 3311 7405 ou 32 3311 7486. Se preferir usar a internet, nosso site é www.embrapa.br/gado de leite. Lá você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Qualquer dúvida, é só nos procurar que nossos pesquisadores terão grande prazer em atendê-lo. Muito legal! A gente agradece a Vanessa Romário de Paula pelas explicações sobre o funcionamento da metodologia de avaliação do ciclo de vida, ferramenta muito útil na tomada de decisão para a promoção de uma agricultura mais limpa e com menor pegada de carbono na produção de leite. Nosso agradecimento ao pesquisador Thierry Tomich, ao Rubens Neiva pelas entrevistas e a todo o pessoal da Embrapa Gado de Leite. E obrigado a você, nosso ouvinte querido, por nos acompanhar nessa jornada em busca de práticas mais sustentáveis na agropecuária. E lembre-se, amigo produtor, a mudança começa com cada um de nós. Adotar práticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa é essencial para garantir um futuro mais verde e saudável para todos. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Rubens Neiva. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite. A Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, ofereceu em 2024 21 cursos gratuitos à distância que alcançaram 249 mil inscritos, um aumento superior a 10% em relação a 2023, e certificaram 108 mil participantes, entre servidores públicos e cidadãos da sociedade civil. Os cursos abordaram temas como cidadania, direitos da criança e do adolescente, acessibilidade e inclusão, igualdade racial, enfrentamento à violência contra a mulher e saúde mental. Entre os mais procurados estão Introdução a Libras, com 97 mil participantes, e Direitos Humanos e Saúde Mental, curso permanente Damião Ximenes Lopes, com 20 mil inscritos. Em 2024, a assessoria lançou 5 cursos, incluindo capacitações sobre políticas públicas para a população em situação de rua e protagonismo feminino em espaços de poder.
Para 2025, está previsto o lançamento de 18 novos cursos sobre temas como racismo religioso, trabalho escravo doméstico e direitos humanos no contexto ambiental. Além dos cursos, o órgão revisou o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, incorporando um eixo sobre meio ambiente e fortaleceu a proteção a professores com ações específicas no Disque 100. A assessoria também promoveu debates sobre cidadania digital e combate à desinformação, ampliando parcerias com universidades e entidades locais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, 23 de dezembro, a Política Nacional de Cuidados, incluindo o ato de cuidar, ser cuidado e ao autocuidado na legislação brasileira. Agora, o cuidado passa a ser direito de todos os brasileiros e de corresponsabilidade do Estado, sociedade, família e iniciativa privada. O presidente Lula comentou a importância da política após sancioná-la. O que é importante é a gente dizer à opinião pública que o Estado vai cuidar dessas pessoas e vai tirar a invisibilidade tanto da pessoa que precisa de cuidado quanto das pessoas que cuidam. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome comemora a sanção de forma especial, pois coordenou, junto ao Ministério das Mulheres, a criação da política de cuidados desde o início da atual gestão em 2023. Dados do IBGE mostram que no Brasil, entre os jovens que não estudam e não trabalham, 64% são mulheres ocupadas exclusivamente com tarefas domésticas e cuidados familiares. A partir da política, um olhar especial vai ser dado pelo governo federal aos trabalhadores e trabalhadoras do cuidado, como explica o ministro Wellington Dias. O objetivo do governo com a política de cuidados é que o Brasil também possa garantir uma proteção previdenciária, uma proteção, no caso de um adoecimento. Quando você trabalha, tem carteira assinada, adoece, ali você tem uma licença que é remunerada. E a cuidadora, o que acontece com ela quando adoece? Não tem proteção. A secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, fala sobre a prioridade a quem mais precisa estabelecida na política. Se todos nós precisamos de cuidado, não são todas as pessoas que cuidam e principalmente que cuidam na mesma intensidade. Então, as políticas públicas vêm exatamente no sentido de garantir o direito ao cuidado para as pessoas que necessitam. Que pessoas? Todos nós. Só que dentro dessas necessidades, a gente definiu que existem públicos prioritários, que são crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam dessas atividades de apoio, e as trabalhadoras e os trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. O governo federal entende o cuidado como um trabalho essencial para o bem-estar das pessoas, para a reprodução e sustentação da vida e para o bom funcionamento da sociedade. Reportagem Érica Braz.